Hoje, 6 de setembro, véspera do 7 de setembro, o 7 do assombro. Vamos pensar um pouco sobre o que pode ser este 7 de setembro. De forma geral, os analistas consideram que este 7 de setembro pode ser mais um fogo de artifício, mais uma fumaça lançada no ar por Bolsonaro e os seus seguidores. Acontece que não podemos considerar as coisas somente desse ponto de vista, tomara que o seja, porém, uma movimentação como a que está sendo pensada e também movimentada, divulgada pela rede bolsonarista de adeptos, não parece trazer tanta simplicidade assim para entendermos a questão. Nós temos hoje em torno de 20 a 25% de pessoas que apreciam Bolsonaro. Mais do que isso, que eles são fiéis. Bolsonaro deixou de ser uma figura pública, deixou de ser um presidente da República para se tornar, mais do que um político, uma figura emblemática, uma personalidade que encarna aspirações, fantasias e uma série de outros fatores psicológicos, poderíamos até dizer quase que psiquiátricos, desta parte da população brasileira. Assim, ele representa, ou melhor, ele congraça, ele congrega um sério perigo, digamos assim, para a estabilidade do Brasil, ao ele poder atrair para si magneticamente, de forma muito fascinatória, esse grupo de 20 a 25% de pessoas em todas as partes do país. Essa geração de um grupo disposto a lutar por valores pseudo-nacionalistas, pseudo-patrióticos, arrolando para si, para este grupo, a condição de verdadeiros patriotas, de verdadeiros defensores da liberdade e da democracia, dá um certo tom, digamos assim, profético, um certo tom bastante fanatizado do que é seguir Bolsonaro nas suas ideias. Ora, o que é que isso então implica para a estabilidade do Brasil, para a estabilidade da população brasileira? Não apenas para o amanhã, o 7 de setembro, o 8 de setembro, mas para o futuro, ou seja, para os próximos meses, ou até o momento em que o próprio Bolsonaro possa, por uma forma ou outra, sair da vida política do Brasil. E, que não tarde, porém, como é que é isto mesmo? Os vídeos da internet ligados à atividade bolsonarista demonstram uma animação, uma atitude bastante fanatizada, bastante fixada sobre garantir o poder ao projeto de Bolsonaro. Isto é o que mais preocupa, porque essas pessoas deixaram de pensar em termos políticos para começar a pensar em termos quase que sagrados, quase que divinais. Bolsonaro, ao deixar de ser uma personalidade meramente política, que atue politicamente, que governe por meio da política, e ao tomar essa feição divina no pensamento, no imaginário dessas pessoas, cria verdadeiras rupturas para a estabilidade institucional do país. 20 a 25% da população não é tão pouco quanto se possa pensar. De sorte que os riscos não são apenas para amanhã, o 7 de setembro, mas trata-se sim de uma questão de uma continuidade histórica, de quanto tempo esta onda fanatizada, esta onda em que as pessoas parecem hipnotizadas em torno desta figura execrável, podemos assim dizer,
e que se movimenta até, quem sabe, num sacrifício pessoal para poder mantê-lo no poder e fazer dele a encarnação do poder. Este aspecto psicológico é intrigante, porque saindo da discussão política, saindo da razoabilidade do pensamento, da expressão cognitiva, da possibilidade de avaliação e de análise, e entrando no ato de pura fé, estimulado por grupos de pastores, de igrejas e também de sacerdotes, de pessoas que são representantes de vários segmentos religiosos, essa posição de Bolsonaro leva muitas pessoas a verem-no como um verdadeiro Messias. E nisso reside um grande perigo. Ao torná-lo divino, os seus erros, as suas falhas, elas não são vistas, elas não são consideradas por essa parte da população. Para corroborar com essa nossa visão, recentemente, José, no seu portal do José, emitiu em um vídeo uma opinião semelhante. Ou seja, o que essas pessoas bolsonaristas que seguem com tanta fé o seu profeta, o seu Messias presidente, realmente pode causar em termos de estragos e de problemas para a vida nacional. E o mais, que essas pessoas não estão isoladas, não se trata de uma camada desfavorecida da população sem influências. Existem muitas pessoas que formam parte considerável, sim, de uma classe média, de pessoas que formam uma parte considerável da opinião pública brasileira e que têm certa interferência no tecido social e também, claro, no coeficiente eleitoral que pode promover, de alguma ou outra forma, uma dificuldade nos destinos das eleições de 2022. Não podemos, portanto, deixar de considerar que toda esta mobilização que Bolsonaro faz em torno dos seus adeptos, daqueles que acreditam no seu projeto político, daqueles que acreditam nas suas palavras, ou melhor, nas suas mentiras, daqueles que são adeptos dos seus desmentidos, desavergonhados, possam formar uma massa crítica de adeptos de tal sorte que estejam dispostos, sim, a fazerem diatribes nas atividades sociais brasileiras, através não só das redes sociais, mas também nas ruas. O que nós temos que pensar é que essa formação de um contingente de fiéis, de adeptos, que não tem um pensamento político bem estabelecido, ou quase nada, ou nada estabelecido, representa uma dificuldade para a vida política, para a prática política do Brasil. Portanto, quando Bolsonaro deixa de ter adeptos políticos para ter adeptos fervorosos, há uma mudança nesse jogo de xadrez que estamos vendo se desenrolar ante os nossos olhos de uma forma bastante incômoda, inquietante, em que a cada dia nós temos uma péssima surpresa. Recentemente, Luiz Nassif trouxe à baila um artigo muito interessante que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, o link para acesso a esse artigo, em que ele mostra as etapas do jogo de xadrez em que Bolsonaro parece dirigir o seu jogo político. Ele chama de jogo de xadrez, nós preferimos chamar de guerra de guerrilha. Luiz Nassif considera que Bolsonaro está procedendo a etapas muito bem definidas para proceder a um golpe, que não necessariamente precisa ser feito amanhã, 7 de setembro, mas um golpe nas instituições, um golpe na estrutura da República e na democracia brasileiras, que, a esta altura, deixam os seus buracos para que ele próprio haja. É justamente nessas aberturas, nesses lapsos, que Bolsonaro vai colocando as suas peças e se organizando para uma resistência até mesmo ante a sua derrota. O artigo é muito rico e muito interessante porque tem uma visão bastante crítica e clara do que é este jogo de organização de uma estrutura bolsonarista para uma governança
mesmo a mais estrepitosa e enganosa que possa acontecer, porque o que está em jogo é o poder. Entre essas questões que o artigo de Luiz Nassif nos traz, podemos pensar na demora das instituições brasileiras em responderem aos avanços de Jair Bolsonaro contra a República, contra as instituições, desde que ele assumiu o governo em 2019. Há uma resposta muito demorada, muito sonolenta, muito cautelosa por parte dessas instituições, que deu a devida abertura para que ele avançasse com seu jogo bastante tenebroso, bastante obscuro, através de bravatas, através de demonstrações, através de xingamentos, através de agressões às instituições, às pessoas das instituições, à imprensa e etc. Trata-se, portanto, de um jogo que não é casual, ele é causal, ele visa a causar rupturas. E nós nos perguntamos se eventos como os de Araçatuba, aquele assalto que colocamos novamente entre aspas, em que os mecanismos, os equipamentos utilizados, as formas de comunicação e uma verdadeira tropa, que agora se estima em torno de 50 pessoas para assaltar um banco, não é uma demonstração didática, pedagógica, de como se pode assaltar uma cidade e tomar conta dela. Foi em Araçatuba, uma cidade de 198 a 200 mil pessoas, mas podemos pensar em Brasília, podemos pensar em São Paulo, podemos pensar em Salvador, Rio de Janeiro. Basta que haja mais do que 50 pessoas, basta que haja forças paramilitares que estão armadas no Brasil com esta abertura infeliz e indigitada de vendas de armas para quem as possa comprar, que não são armas de pequeno porte, são fuzis, são armas extremamente sofisticadas de atividade militar. Então, se puder se organizar de forma, digamos, secreta essas ações, contando com o apoio das polícias militares, que estão aí também demonstrando uma certa cisão, algumas apoiando a legalidade, reafirmando o apoio à legalidade, mas uma outra parte indicando que tem uma simpatia enorme pelas ideias de Bolsonaro, para não falarmos de outro grupo armado no país, que é extremamente importante, o Exército, que também indica ter esta divisão, uma parte simpatizante às ideias de Bolsonaro e outra muito importante, felizmente, ligada à questão da legalidade e da institucionalidade no país. Nós temos, então, um cenário próprio para um investimento, uma investida em um golpe. Este golpe não precisa ser um golpe de ditadura, pode ser um golpe institucional. Considerando-se que o Congresso, até o momento, é extremamente leniente com as atitudes de Bolsonaro, e que seu impeachment, que já tem vastas razões para ser realizado até hoje, não foi, por causa de Arthur Lira e de outros que fazem parte desse Congresso, restando apenas uma parte do STF, uma maioria, felizmente, que está demonstrando a reação aos movimentos do Bolsonaro, nós temos, de alguma maneira, na paisagem do país, no cenário, no teatro do Brasil, sim, uma possibilidade de uma subversão institucional, seja que nome se dê a ela. Mas, ante este cenário, vamos aguardar os acontecimentos. Como aqui sempre fazemos, já que não fazemos jornalismo, mas sim fazemos uma análise de contexto ou das contexturas, vamos, no só depois, tentar entender o que é que está se dando neste Brasil profundamente confuso.